E a viagem segue neste alto mar. Agora a bordo já está o Ricardo Miranda, fundador e partner da Wonder Why. O Ricardo é um dos braços que ajudou a escrever este livro, coordenador deste projeto. Olá, Ricardo, e parabéns pela clareza e pela sobriedade deste livro. Duas palavras que assentam muito bem a este grupo, a esta família, a este grupo Bem Saúde. Como foi juntar todos estes dados, todos estes factos? Como foi agregar todo este património numa história que vem de tão longe? Como é que se contam 200 anos em 200 e tal páginas? Não foi fácil, nem podia ser, ainda bem que não foi. Como era um projeto do Grupo Bem Saúde, não podia ser, é uma história muito antiga. A nossa preocupação foi, primeiro, nós sabíamos que havia 50 anos que estavam mapeados pelos livros que já foram referidos da Fátima Sequeira Dias e faltava-nos mapear 150 para fazer os 200. E, portanto, nós tivemos que ir à procura dos factos, ir à procura dos protagonistas, ir à procura de tudo aquilo que nos permitia montar uma história. Portanto, quando partimos para este desafio, não sabíamos o que é que íamos encontrar, não sabíamos qual era o porto de chegada, se quisermos, mas tivemos que os procurar, tivemos que entrevistar, lemos muitas obras, falámos com muitas pessoas e portanto, pronto, depois começámos a sentir que ângulo e que livro é que nós íamos contar. Havia uma mensagem que à partida queriam passar? Ou isso foram descobrindo ao longo também do livro? Não, aquilo que era o pedido era que contássemos a história da atividade económica dos Bem Saúde desde 1820 a 2020. Portanto, eram esses 200 anos. Aquilo que nós temos como mensagem, que foi emergindo, se quisermos, foi que é difícil, mas vale a pena ser empreendedor e, sobretudo, é possível ser empreendedor nos Açores. Portanto, ilhas no meio de um oceano no século XIX, que era um século muito mais difícil de comunicações do que hoje em dia, e mesmo assim, estas pessoas, tanto os da família Bem Saúde, como todos aqueles que trabalharam com eles e que foram milhares, conseguiram levar todos os dias a trabalhar, montar negócios e levar esses negócios para a frente. Portanto, é possível ser empreendedor e é possível ser empreendedor nos Açores e fazer bem. Este projeto terá demorado à volta de 2 anos, mais ou menos? Foi entre pedido e sair o livro na gráfica 1 ano e 9 meses. Sendo que os tais 50 anos já estavam mapeados e foram ao encontro dos outros 150 anos, como é que não se perderam? Foram ouvindo testemunhos, foram consultando arquivos? Como é que foi esse processo de tanta história, da descoberta de tanta história? Primeiro nós tínhamos um ângulo, isto é uma história, e uma história precisa de, nós sabemos quais são os elementos que uma história precisa, de protagonistas, tínhamos que os descobrir, havia os Bem Saúde, está recheada delas, não é? Milhares. Isso é, qualquer historiador sabe isso, que é preciso escolher. Depois era necessário saber quais são os factos, qual é a ligação entre os factos, mas há mais coisas que compõem uma história. Uma história precisa de algo que, e sobretudo porque isto era um projeto corporativo de um grupo, precisa de conflito, porque sem conflito não existe uma história. Costuma-se dizer que o conflito está para a história como o som está para a música, e nós precisávamos descobrir qual era esse conflito e recebemos sempre carta branca dos Bem Saúde de mostrar aquilo que aconteceu. E, portanto, depois era montar também em que, sendo isto uma história, qual era a mensagem que nós queríamos passar. E havia essa mensagem que nós descobrimos que era que valia a pena ser empreendedor e que se continua a ser empreendedor mesmo dentro de um grande grupo. Acho que das coisas mais difíceis para um grupo como estes era o que nós podemos chamar do desafio da continuidade. Porque lançar um negócio é aquela energia, descobrir-se uma falha ou uma lacuna no mercado, conhece os parceiros, sabe-se o que é que se precisa, tem-se know-how e consegue-se fazer isso. Mas depois dessa, vamos chamar, excitação de conseguir lançar um negócio e dele funcionar, isso dura 1 ano, 2 anos, 5 anos e depois larga-se. E, portanto, era necessário continuar. E essa continuidade foi algo que foi sempre assumida de uma forma metódica e de uma forma muito sóbria por este grupo. Qual diria que é a característica frequente, transversal, ao longo destes 200 anos na família Bem Saúde? O que é que está no ADN da família?
há algumas características que foram emergindo, porque nós vamos montando isto, depois os cérebros funcionam, todos nós juntos, também com toda a comissão, todos os interlocutores da parte do grupo que nos ajudaram a pensar e a montar este projeto, para assim uns denominadores comuns que nós descobrimos e que foi super interessante. Um deles é algo que é muito pouco comum em países latinos, que é colocar, e eles conseguiram sempre fazê-lo e é difícil, colocar sempre o bem coletivo acima do bem individual, mesmo que isso prejudique a vida das pessoas. E houve muitas pessoas desta família e muitos colaboradores também que, com um espírito de estoicismo que é digno de ver, conseguiram projetar sempre o projeto, ou colocar o projeto acima do seu bem pessoal. E isso é inacreditável. Aquilo que podemos chamar um desapego ao ego. E não isso é pouco glorificado. Nós temos a tendência de glorificar os Steve Jobs da vida, que chegam lá e conseguem contra tudo e contra todos. E aqui não era isso, era montar o projeto, conseguir que todas as pessoas possam participar, tomar as decisões, seguir em frente e colocar os nossos sonhos pessoais, às vezes, abaixo daquilo que é um sonho coletivo. Já foi aqui reforçado várias vezes a importância desta linguagem direta e muito clara que o livro tem e também foi pensada nesse universo, para esse universo dos mais de 3.000 colaboradores do Grupo Bem Saúde e dos seus parceiros? Sim, houve essa preocupação desde o início, que era, nós íamos contar um livro em poucas páginas, não era um livro, o nosso briefing, aquilo que nos pediram para fazer, era contar um livro que as pessoas pudessem ler e perceber, identificar-se, gostar. E nós que temos uma formação de publicidade onde é absolutamente fundamental que as pessoas nos percebam, e quando nós tentamos que as pessoas nos percebam, nós colocamos-nos sobre o chapéu e nos pés das outras pessoas, no corpo das outras pessoas, há um fenómeno de empatia e nós dessa forma também acreditamos que estamos a respeitar a outra pessoa. E nós tentámos isso desde o início. Todas as palavras, a forma como montámos as frases, como nós contámos esta história, era porque as pessoas percebessem mesmo o que é, extraíssem o significado e pudessem aprender com isto. Porque é para isso que nós lemos histórias, é para isso que nós ouvimos histórias. Temos essa coisa, como é que nós podemos usar isso no nosso futuro, como é que podemos refletir sobre o nosso próprio passado para ter mais sucesso no futuro. Dando também lugar ao sonho. Dando também lugar ao sonho, porque 200 anos é muito tempo. 200 anos. Vocês conseguiram, de facto, em detalhes muito suculentos, humanizar muito a história deste grupo. Pedia-lhe uma escolha difícil, um momento, uma figura e um momento deste livro. Se houvesse, é difícil, porque há tudo aquilo que está no livro e fora do livro, mas se houvesse um momento que eu acho que particularmente caracteriza este grupo e que é curioso também, foi cerca de 1923-24, quando Vasco Bem Saúde, que é um dos grandes patriarcas deste grupo, uma figura que foi muito importante para o grupo e para os Açores, para a economia nacional também, em que ele era novo, devia ter para aí 25, 26 anos, e ele tinha acabado de chegar ao leme do grupo e foi-lhe pedido para que ele assinasse umas letras de garantia. A história conta-se que o governo português precisava de um empréstimo britânico, de um banco britânico, para comprar cereais, para que nesse ano, tinha sido um ano mau, e estamos a falar de um governo, durante a Primeira República, era um governo dos uns atrás dos outros, o governo não tinha essa credibilidade, precisava disso para comprar cereais que alimentassem os portugueses nesse inverno. E o Banco Britânico disse, tudo bem, mas precisamos da assinatura de Vasco Bem Saúde, em quem nós confiamos, porque é nosso parceiro de negócios. E então, Vasco Bem Saúde, em vez de pedir às pessoas do banco que fossem à sua casa, em Lisboa, ou nos Açores, que se deslocassem até ele foi, de uma forma muito, podemos dizer, humilde e sóbria, foi até à Baixa, subiu as escadas do banco emissor, dirigiu-se ao balcão, esperou no seu lugar na fila, depois quando chegou pediu ao funcionário, olha, meu nome é Vasco Bem Saúde e eu acho que tenho aí umas letras para assinar, que me foram pedidas por este banco e pelo governo. E o funcionário ficou a olhar para ele, que estava à espera, não é? Aquela coisa muito portuguesa, latina, de grandiosidade, e ele simplesmente assinou, e nesse inverno os portugueses puderam comer também, enfim, ou pelo menos não passaram a fome que iriam passar, por causa disto, de um ato tão singelo.
não querendo deixar ninguém de fora, é ele, por motivos óbvios, a figura central desta epopeia, digamos assim? Ou estou a ser injusta quando lhe peço para escolher apenas uma figura deste livro? Não dá para particularizar no Vasco Bensaúde, apesar de tudo aquilo, da sua paixão, um homem cheio de vida, mas não dá para particularizar nele. Houve muitas pessoas, muitos líderes ao longo dos tempos que foram muito importantes, desde os pioneiros. Na segunda geração, há alguns deles, o segundo Abrão, que nós chamamos Abrão Nathan, foi particularmente brilhante a roçar o genial na forma como conseguiu gerir todas as suas atividades pela visão de futuro que tinha. Deu um salto para a banca, a importância que teve na indústria, enfim, ele fez muitas coisas, né? O investimento estrangeiro, a ligação a redes internacionais de investimento também. Portanto, foi alguém que foi muito importante e teve essa visão que é muito característica da segunda metade do século XIX, esses grandes barões da indústria e da economia, e ele foi um deles e foi em Portugal. Abrão Nathan foi um dos grandes. Vasco também foi no século XX, mas é um homem diferente. Abrão Nathan era um empresário em todas as células, um visionário em todas as suas células. Tudo aquilo aquele corpo funcionava para trazer novidade e trazer inovação ao grupo, mas também aos Açores e à economia portuguesa. Vasco tinha uma particular paixão pelos Açores que o levou a investir rios de dinheiro em empresas, ou oceanos de dinheiro por ser alto mar e os Açores, mas nas suas empresas e no grupo e nos açorianos. Portanto, também tem assim um lugar muito, muito especial no coração do grupo. E eu acho que dos colaboradores também deve ter, e também dos açorianos. O Ricardo fala de uma forma muito apaixonada e muito entusiasmada deste livro. Ainda se sente dentro desta história? Sim, porque tal como nós estávamos, eu e toda a equipa, éramos muitos, mas nós temos que nos estimular para fazer isto. Nós tivemos dentro deste ano difícil, não é? Este ano de superação desta pandemia, etc. Mas mesmo aí ele permitiu-nos uma coisa que é, confinados em casa, é um ótimo ambiente para nós fugirmos. E nós podemos habitar este mundo dos Bensaúde e de criação, de evolução desta história. Foi fantástico, portanto mexeu connosco de uma forma talvez diferente do que se fosse simplesmente... Não foi mais um trabalho. Nós tínhamos elementos da equipa que acordavam às 8 da manhã de um domingo para fazer isto e para ir trabalhar. E havia uma excitação, um frémito para ir fazer isto. E isto é ótimo, não é? Porque tínhamos que o fazer, é importante fazê-lo, mas haver mexer connosco é das melhores coisas que existe. E mexeu connosco positivamente. Por isso é que a literatura dá lugar ao sonho, não é? Sendo que aqui estamos a falar de factos reais. Bom, com um enredo, se me permitem este termo, com um enredo tão bom, não era possível ver aqui, e porque a linguagem é tão visual, não era possível vermos aqui um filme, uma série, era possível, com várias temporadas, não é? Várias gerações, várias temporadas. Sim, seria fantástico, e é daquelas coisas que ficam para o futuro, não tem que ser feito agora, pode ser feito daqui a 50 anos, muita coisa, mas sim, isto dava várias temporadas. O nosso ângulo de abordagem a este livro foram as épocas de transformação, porque o grupo passou. Isso é difícil, a empresa aguentar-se, quem tem empresas, sabe, os empresários, que lançar a empresa é difícil, mantê-la é difícil, mantê-la durante 200 anos, quando nós vamos ver as maiores empresas, as empresas que duram há mais tempo no mundo, metade são japonesas, tipo 200, 300, metade são japonesas. Nós temos uma que é esta do Grupo Bensaúde, e se nós fôssemos ver cada época de transformação, porque os grupos não vivem numa bolha nem num laboratório, isto levam com crises, com guerras, crises económicas são enormes. Em Portugal é difícil montar empresas que funcionem e, portanto, é preciso sacrifício, é preciso um espírito de resiliência inacreditável, e cada época fez com que o grupo se transformasse. E cada uma dessas épocas era um set, daria com certeza uma excelente temporada neste alto mar. Portanto, eu acho que daria uma minissérie, mas também daria uma série com várias temporadas, com vários protagonistas. Teria que ser um trabalho mais exaustivo ainda e de buscar outras características para trazer esse conflito, para mostrar esses protagonistas, mas seria fantástico. É mais um projeto para o futuro. Certamente ainda ficou muito por contar destes 200 anos. Muito obrigada, Ricardo Miranda, coordenador deste projeto, um dos autores
deste livro Alto Mar, que conta a história dos 200 anos do Grupo Bem Saúde, uma longa viagem que ajudou a reforçar o orgulho açoriano e, se me permitem, o orgulho de todos nós. Obrigada a todos pela vossa atenção e, dentro de dias, este livro do qual aqui falamos desta forma apaixonada estará também nas vossas mãos para lerem uma história única de um grupo em tudo particular.